Obrigado, Ana. Obrigado, Guilherme. Boa tarde para todo mundo. Obrigado pela presença virtual, pelo interesse, né, em discutir fenomenologia. Num ano tão esquisito, né, eu acho que a gente consegue fechar o ano com um evento muito legal. Eu acho que, nesse sentido, vai ser muito bacana. Eu queria agradecer, então, o Daniel e a Ana, né, que viabilizaram esse espaço para a gente fazer uma troca. Tenho certeza que vai ser muito fértil. E também é uma oportunidade muito boa a gente poder apresentar um pouco do trabalho que a gente faz, né, da nossa pesquisa. Dá muito mais trabalho também preparar uma apresentação, mas é um trabalho que compensa. A gente tem que suar muito em cima do texto para deixar ele claro, né, para a gente mesmo e para os outros. E eu também agradeço o Daniel e a Ana por terem me colocado nessa posição muito fácil, que é fazer a primeira apresentação num evento de 170 vagas esgotadas. Então, assim, muito pop. Eu estou me sentindo muito pop. Eu falei, vou tentar uma apresentação sucinta, né, e eu fiz alguns slides aqui. Eu vou apresentar, compartilhar a tela, vocês me digam se ela vai aparecer para vocês. Deve estar aparecendo agora. Isso, está aparecendo, tudo certo. Ótimo, então tá bom. Bom, minha apresentação se chama A Vontade na Atenção, Considerações sobre a Liberdade no Agir em Riquer. Eu me chamo Ricardo, sou mestrando em Filosofia, meu orientador é o professor Sacrini, né? Do que eu vou tratar? Deixa eu ver se agora vai funcionar isso aqui. Isso. Nessa apresentação, eu vou reconstruir 4 pontos da argumentação do Riquer, numa conferência de 39, em que ele faz um estudo fenomenológico da atenção, e depois eu vou indicar uma analogia com a liberdade da escolha, com a liberdade no agir, que o Riquer faz numa obra de uma década mais tarde, O Voluntário e o Involuntário. Quando o Riquer fez essa conferência em Rennes, ele tinha 26 anos, era professor de filosofia de ensino médio, e foi a primeira intervenção pública dele sobre a fenomenologia. Ela se chamava, como vocês podem ler aí, A Atenção, Estudo Fenomenológico da Atenção e de Suas Conexões Filosóficas. Ela foi publicada no ano seguinte, depois teve uma tradução recente para o português, publicada pela Loyola. Nessa conferência, o Riquer faz basicamente 2 movimentos. Ele descreve a atenção fenomenologicamente, e depois ele insere esse problema em debates sobre a verdade e a liberdade. Eu só vou me concentrar no primeiro movimento, né, nessa descrição fenomenológica que ele faz. E dessa descrição, eu achei interessante trazer 4 questões. Primeira, como o Riquer vai aproximar, quase equivaler, a atenção e a percepção, destacando o caráter intencional das duas. Depois, como ele vai fazer uma analogia entre a estrutura de apreensão das duas. Em seguida, como ele vai demarcar a atenção, distinguindo ela da antecipação e da pré-percepção. E, finalmente, como ele vai inserir o tema da duração, que é onde vai aparecer a vontade e a liberdade no processo de estar atento ou de manter-se atento. Então, nessa descrição fenomenológica da atenção, uma das primeiras coisas a notar, né, o primeiro item, é que o Riquer, para demarcar a atenção, ele debate com o que ele chama de psicologia clássica. Ele nomeia o Wundt, médico, psicólogo e filósofo alemão, Wundt. Ele pergunta, o objeto da atenção qual é? De acordo com essa psicologia clássica, nós prestamos atenção a representações internas à consciência. Nesse sentido, a atenção seria reflexiva, seria um olhar para dentro da consciência. Mas o Riquer vai refutar isso, e recorrendo à fenomenologia. Diz ele que uma fenomenologia da atenção é tributária de uma fenomenologia da percepção. Quer dizer, eu não consigo pensar a atenção sem me remeter à percepção. Qual que é a principal característica da percepção para o Russell? A intencionalidade. Perceber é perceber algo. O ato mental é voltado para. Perceber é conhecer objetos, é conhecer o mundo, e não conhecer representações interiores. Perceber não é ficar dentro de si, é voltar-se para fora de si. Então, se a percepção é intencional, a atenção também é intencional. Prestar atenção é uma maneira de perceber. Inclusive, o Riquer propõe não falar em atenção, mas em perceber atentamente, que é uma mudança terminológica que tem 2 sutilezas. Primeiro, usando um advérbio de modo, atentamente, ele torna explícito que a atenção é um modo de perceber. E usando um verbo, perceber, ele enfatiza o caráter de ato da atenção. Ou melhor, então, do ato de prestar atenção, de atentar a alguma coisa.
O Ricoeur também, o segundo item, aproxima a estrutura do ato de prestar atenção e a estrutura do perceber, como descrita por Russell. O objeto ao qual eu me atento, ele me aparece como? Com mais clareza, ele aparece melhor. E também aparece selecionado de um fundo no qual eu não presto atenção. Daí que eu coloquei os itens clareza e seleção. Então, o objeto fixado pela atenção me aparece mais claro e selecionado de um fundo no qual eu não presto tanta atenção. A estrutura do ato de fixar a atenção em algo implica, então, um fenômeno de contraste. A partir de um campo total de percepção, eu seleciono um pedaço, um setor desse campo, para prestar atenção, e eu o oponho a um fundo. Onde é que está a semelhança com Russell, com a estrutura da percepção? O Russell afirma que os objetos se dão a nós por adumbramentos, por esboços, por perfis. Os objetos se dão sempre de modo inadequado, ou seja, nunca por completo. O objeto, afinal, ele pode ser rotacionado, ou eu posso rodeá-lo, de modo a vê-lo por um número indefinido de perspectivas diferentes. Mas o objeto é inesgotável, não só nele próprio, mas também no seu entorno. Sempre tem, na percepção do objeto, um excesso, um tanto que transborda a nossa percepção. Como diz o Russell, eu cito, o atualmente percebido, o mais ou menos claramente copresente e determinado, é em parte impregnado, em parte envolto por um horizonte de realidade indeterminada, de que se tem obscuramente consciência. Então, onde o Russell define aí também essa espécie de campo de inatenção que está em torno do objeto ao qual eu me atento. Então, faz parte da estrutura da percepção haver o objeto que aparece sobre um campo total de percepção. Um campo que é dado junto ao objeto, que é percebido com esse objeto. Está aí a analogia. Tanto na percepção quanto na atenção, tem um objeto focado, fixado, necessariamente inserido em um campo total de percepção que me é doado em menos detalhes, e cuja característica desse campo de percepção é ser percebido com. O ato de atenção, assim como a percepção, seleciona, isola, extrai o objeto desse fundo. Daí eu cito o Ricoeur. O que me parece importante é relacionar esse caráter transbordante do objeto à experiência da atenção. O objeto transborda a percepção, porque a percepção atenta extrai o percebido do campo total. Extração pela atenção, transbordamento pelo objeto, são uma só e mesma coisa. Então, eu acho que está aí a analogia da estrutura de apreensão, tanto da percepção no Russell, quanto da atenção, como descreve o Ricoeur. Vamos para o terceiro movimento. Só tomar uma água. Ok. Bom, no terceiro movimento do artigo do Ricoeur, no qual ele distingue, ele distingue a atenção da antecipação e da pré-percepção. Primeiro, vale definir o que o Ricoeur entende por esses dois conceitos. Pré-percepção, diz ele, é uma preparação para a percepção. Uma preparação que é mais ou menos consciente de si mesma, que desemaranha e clarifica a percepção por meio de esquemas, imagens, lembranças, etc. É uma ideia comum, ele diz, a Gestalt, ao associacionismo e ao esquematismo bergsoniano. Eu não vou entrar no mérito da precisão dessa avaliação do Ricoeur. Vou me limitar só a definir mesmo o que ele coloca por pré-percepção, a gente pode discutir isso depois. Então, vamos dizer, um esquema, uma imagem que, vamos dizer, antecipa a minha percepção, que vai ajudar a clarificar ela. Já a antecipação é menos bem definida, mas ela é uma espécie de expectativa, ou seja, quando eu, por alguma ideia prévia, consigo, de certo modo, ajudar o meu perceber de algo. Como se eu fosse ouvir uma música que eu conheço. Eu já antecipo trechos dela, e, nesse sentido, eu prestaria mais atenção a ela. É isso que o Ricoeur entende por atenção, e é isso que eu acho que não ficou claro. Eu acho que é uma grande oportunidade de fazer um teste prático com vocês. É um exemplo que o próprio Ricoeur dá, e que eu acho que ele vai ajudar muito a entender o que ele entende por atenção. Acho que coisa de 1 minuto a gente faz. Então, vocês vão ter que trabalhar um pouco.
O Riquer, então, fala das imagens de Épinal. Épinal é uma cidade no nordeste da França, famosa por uma imprimerie, que é uma gráfica, né, do históricos, folclóricos, religiosos, histórias infantis, no meio aí ao Gato de Botas. Então, enfim. O Riquer faz uma menção a uma gravura dessa imprimerie. E o exercício é o seguinte, que eu vou propor. Eu vou mostrar para vocês uma gravura e eu quero que vocês, prestando atenção, procurem o que vai ser pedido. Eu vou dar 10, 15 segundos para vocês acharem, tá certo? É isso, só isso. Então, vou mostrar essa aqui, a lebre e a tartaruga, onde está a lebre. Então, tentem achar. Sim, não, na metade de cima? Ah, sim, isso. Exato. Ela está ali, no tronco da árvore grossa da esquerda, no alto. É uma figura vazada. Isso, de certa forma, quebra a nossa expectativa, né? A gente está procurando a lebre ali no desenho preto, né? Mas sim, e depois que a gente acha, a gente não consegue mais deixar de ver, né? Eu vou propor mais uma, mas não é por brincadeira, é um exercício filosófico, tá? Eu quero que vocês prestem atenção em como vocês estão prestando atenção. É disso que a gente vai falar na sequência. Essa próxima eu achei um pouquinho mais difícil, vou dar 15 segundos para vocês. Então, opa, pronto, aqui está a resposta, né? Está aqui a lebre, se alguém não conseguiu ver, aqui eu aumentei ela. Eu fiz esse exemplo com outras pessoas que não acharam, eu fiquei até meio inseguro se alguém ia achar, e inclusive trouxe uma figura de uma lebre para falar, não é possível, isso aqui é uma lebre, tem que ser, pus ela de pé, ela está muito igual, então é um argumento assim imbatível, isso é uma lebre. E aí se falarem, mas essa lebre está muito esticada. Não, porque a lebre é assim, olha ela sem estar esticada. Então, enfim, e aí eu achei mais uma, pronto, era muito bonitinha, eu coloquei. Então, pronto, está aí a lebre, então eu vou passar para um segundo exercício. Ele, enfim, não vou falar nada sobre ele também. Eu vou dar uns 15 segundos para vocês exercerem a atenção. Então, de novo, prestem atenção em como vocês estão prestando atenção na figura, tá certo? Tá aí ele, aqui está o cervo, onde está o cachorro? 15 segundos. Eu vou fazendo um comentário, enquanto quem ainda não achou termina de procurar, tá? A pergunta que o Riquer faz o que a gente está fazendo agora com essas figuras? Isso é prestar atenção? Na demarcação que o Riquer faz, não, isso não é prestar atenção. Porque, no primeiro caso, o enunciado do exercício transformou a percepção da gravura numa busca. Isso significa que vocês já anteciparam aquilo que vocês queriam encontrar, uma lebre. E por causa do enunciado, ou até do propósito da figura, a gente recai numa antecipação, quer dizer, uma ideia prévia que me ajuda na percepção. No segundo caso, também é o mesmo, e tem um agravante, né? Quer ver? Um agravante. Além da antecipação que o enunciado dá também, vocês já tinham uma ideia de que o modelo da gravura ia ser parecido com a primeira. Então, nesse sentido, vocês recaem também numa pré-percepção, porque tem uma forma de figura que já precedeu a percepção que vocês tiveram. Nessa altura, vocês acharam o cachorro? Ele está ali nos chifres do cervo. Eu preciso colocar aqui. Aqui. Aumentei. Se alguém falar que isso não é um cachorro, eu também trouxe uma fotinho de um cachorro. Então, assim, eu achei, depois que a gente vê, eu acho que fica muito claro, mas a ideia, então, é dizer assim, se você está olhando para essa figura, buscando alguma coisa, isso não é atenção no sentido pleno, como vai descrever o Riquer. E é isso que eu vou comentar na sequência. Enfim, se isso,
eu vou colocar essa citação, mas eu vou só comentar mais uma coisa antes. Então, se isso que a gente fez não é prestar atenção para o Ricoeur, o que é prestar atenção? Reparem que tanto na antecipação quanto na pré-percepção, a gente tinha algo guiando a nossa percepção. Seja a forma da figura que eu procuro, seja uma configuração que eu já tenho expectativa de encontrar. Para o Ricoeur, a atenção é o contrário disso. É não ter absolutamente nada guiando a minha percepção. E aí eu cito, né? Uma criança busca a cabeça do lobo na imagem de Epinal. O que significa, então, buscar? A criança sabe aquilo que busca. Ela o significa, ela o mentaliza, ela não o vê. Quando ela encontra a cabeça do lobo, ela atualiza, preenche sua intenção até então vazia. O objeto está aí, vivo e em pessoa. Sem dúvida alguma, a ideia ajudou a ver. Estaria aí o segredo da atenção? A passagem do somente pensado ao realmente possuído? Do visado ao visto? Segue a citação. Eu penso ao contrário, que o que torna uma procura atenta não é a presença e a ação de uma ideia a priori. É antes a exploração, tão ingênua quanto possível, que está a serviço da procura. Procuramos ver, mas exploramos para ver. Não são a representação e o desejo que fazem a atenção, mas a ingenuidade do olhar. Então, quando a gente procura, a gente antecipa, a gente traz uma ideia a priori que condiciona a nossa percepção, que inclina, que predispõe ela. A ideia de atenção do Ricoeur é o oposto disso, é buscar uma inocência do olhar e dos sentidos, buscar uma abertura de espírito, uma acolhida do outro enquanto outro, como ele coloca. E aí ele diz, o verdadeiro nome da atenção não é antecipação, mas espanto. E eu vejo aqui uma radicalidade da intencionalidade, no sentido de que ele coloca uma abertura total para o outro. É mesmo a proposta de se perder no outro, seja esse outro um objeto, um ente qualquer, uma pessoa, é abandonar as minhas antecipações, as minhas expectativas, as minhas pré-percepções e acolher o percebido de modo pleno. E o Ricoeur chega mesmo a dizer que pode ser impossível uma completa abertura, porque é impossível uma completa abstração de todos os meus valores para prestar atenção a algo plenamente, sem inclinações. Nesse sentido, a atenção plena a alguma coisa seria como um limite, uma experiência pura, inatingível. Mas tem também um indicativo prático. O Ricoeur afirma que para ter uma percepção ingênua, desinteressada, é preciso neutralizar o passado. E aí eu cito, um ato é tanto mais atento quanto mais tributário for da regulação de seu objeto e quanto menos tributário for dos traços de atos antigos. E, finalmente, vou tomar uma água. O último ponto que eu queria ressaltar nessa conferência do Ricoeur é a questão da duração e como ela traz a discussão sobre a vontade e a liberdade. A duração é introduzida de um modo muito natural. O Ricoeur nota que parte da psicologia, inclusive a Gestalt, quando vai tratar da atenção, do campo da atenção, procede por cortes temporais. Quer dizer, eles observam que, em um dado momento, a percepção atenta é caracterizada por essa tal distribuição do campo perceptivo. Ora, quando o Russell descreve que é da essência do objeto de ser dado à percepção por adumbramentos, por perfis, por esboços, tem uma questão de sucessão, de avanço temporal. Quando eu rotaciono o objeto, ou quando eu dou a volta nele, ele revela outro aspecto, ele se revela de outro modo. Cada novo adumbramento é sintetizado numa unidade ideal, tudo bem, mas para tudo isso eu preciso de tempo. A atenção é no tempo, diz o Ricoeur. Tem, então, um desvelamento progressivo do objeto. O objeto muda de aspecto, ele mantém a sua identidade, mas tudo isso se dá no tempo. Quando se fala da mudança de aspecto do objeto, do revelar-se gradual dele, é preciso reconhecer uma diferença. Parte dessa mudança se dá em razão do desenvolvimento próprio do objeto e do seu entorno. E outra parte se dá pela mudança no meu perceber. Então, tem caso, por exemplo, que o meu objeto envelhece, decai, evolui, ou muda a luz do sol que está batendo nele. São todas mudanças do objeto e do entorno dele. E tem o caso em que eu aplico o meu poder de atenção nele. Eu giro o objeto, ou eu me movo para ver o outro lado, ou mesmo eu vou estudar a história daquele objeto. São mudanças da minha atenção, são mudanças na minha percepção do objeto. Nas palavras do Ricoeur, a nossa experiência de mundo mistura
as mudanças de aspectos que eu conduzo, mais ou menos voluntariamente, e as mudanças de aspecto provenientes do próprio devir das coisas. E esse mais ou menos que eu sublinhei é problemático. Por quê? Porque ele contém o problema da liberdade. Como assim? Se eu conduzo as mudanças da minha atenção mais voluntariamente, eu me aproximo de uma visão de liberdade absoluta, na qual a minha vontade se impõe soberanamente sobre qualquer realidade, independente dela. Agora, se eu conduzo as mudanças da minha atenção menos voluntariamente, eu me aproximo de um determinismo, como se o meu poder de conduzir a minha atenção fosse minado, corroído pela realidade, por um poder do objeto, pelas características do objeto. Mas o Ricoeur não é ingênuo para dizer que a atenção é plenamente voluntária, nem totalmente determinada. Existe uma tensão entre dois polos. De um lado, uma certa determinação pelo objeto, um deixar-se conduzir, e, de outro lado, uma imposição da vontade subjetiva, uma tomada de rédeas da situação de percepção. E por causa dessa divisão, o Ricoeur fala em atenção passiva e atenção voluntária. Na atenção passiva, eu sou absorvido por, minha atenção é captada por, é o objeto que tem uma espécie de domínio sobre mim. É o limite do fascínio, no qual a captação da atenção é total. No outro extremo, tem-se o olhar gratuito, desinteressado, a capacidade de se espantar e de ser dono de seu espanto. E, normalmente, a gente vive no intervalo desses dois extremos. O importante de salientar é como o tempo tem um papel essencial nessa discussão da vontade e da atenção. É só introduzindo o caráter temporal que eu posso avançar na descrição que distingue o caráter voluntário e o caráter involuntário da atenção. Que a atenção seja uma distribuição específica do campo perceptivo, primeiro plano e segundo plano, tudo bem, mas como isso evolui no tempo? Como os adumbramentos se sucedem? O quanto eles obedecem à minha atenção e o quanto a minha atenção é captada pelo objeto? E mais, o quanto que eu permaneço atento a esse aspecto ou aquele aspecto do objeto? E o quanto que eu tenho vontade de desviar o meu olhar dele e parar de prestar atenção? É nesse sentido que o Ricoeur diz, e eu cito, o que é voluntário na atenção é a evolução da distribuição do campo, a mudança de objeto ou a manutenção do objeto. Dizer que a predominância depende de mim significa que eu fiz aparecer a ideia, que eu a mantenho ou que eu a farei desaparecer. A atenção voluntária é um domínio da duração, um poder de orientação no tempo. Um poder de orientação no tempo, então, eu acho que essa fórmula é muito sucinta e muito reveladora do que o Ricoeur entende por atenção voluntária, né? É a capacidade, o poder de guiar, de orientar a minha percepção, e no tempo, ou seja, de conduzir o modo como vai evoluir o meu estar atento ao objeto. E lembrando, claro, que essa atenção não é soberana, ela tem que conjugar com a atenção passiva, quer dizer, com a realidade circundante, com a atração das coisas, com certo poder de fascínio dos objetos sobre mim. Diz o Ricoeur que só esse poder de orientação que é capaz de distinguir entre atenção e fascínio. Para concluir, eu vou só levantar aqui o problema da liberdade no agir, algo que eu prometi fazer no resumo da apresentação e que decidi, no fim, não aprofundar. Eu caí naquela mania, né, guardadas as devidas proporções, eu caí naquela mania de filósofo que é anunciar um projeto super ambicioso e, no fim, dizer que só preparou um terreno. Então, bom, eu acho que o terreno do Ricoeur está muito bem preparado para ele discutir a liberdade no agir. Então, eu realmente vou passar muito por cima, só um slide, e o restante eu deixo para discussão. Eu me refiro aqui ao livro O Voluntário e o Involuntário, que é a tese de doutorado do Ricoeur, publicada em 50. Ela faz um estudo fenomenológico da vontade, uma idética da vontade, como ele diz. Sendo bem sucinto, a primeira parte do livro, ele analisa a decisão, e ele lida com dois polos. De um lado, ao projeto que eu formo, que seria, digamos, o meu propósito de agir, e de outro lado, o involuntário corporal, que seriam outros motivos para agir que não são voluntários, seja necessidades corporais, apetite, dor, prazer, etc. Eu coloquei aqui no slide um X, um versus, mas nem é muito bom, porque o Ricoeur não só opõe, ele trabalha numa perspectiva de paradoxo e de conciliação. Quer dizer, eu tenho dois extremos, uma autodeterminação completa e, por outro lado, uma determinação total pelo objeto.
No caso, é pela realidade fisiológica, pelo corpo, né? Mas eu preciso conciliar essas duas tensões. Onde é que está a analogia com essa conferência da atenção? Bom, o mesmo poder que eu tenho na atenção, que é de orientar a minha percepção para este ou para aquele detalhe, e de decidir entre seguir olhando ou parar de olhar, esse mesmo poder eu encontro na discussão sobre a decisão do Ricoeur. Eu tenho um debate interior, uma tensão entre um projeto, que é uma autodeterminação voluntária, e o involuntário, uma inclinação que a realidade impõe, que não depende de mim, mas que me afeta. Onde é que entra a liberdade? Eu que decido se eu vou aceitar este ou aquele motivo para agir. E eu que decido se eu prossigo o debate interior ou se eu interrompo ele, finalmente fazendo uma escolha. Então, essa liberdade aí que o Ricoeur vai falar, não é uma autodeterminação absoluta, mas é uma liberdade que concilia essas duas tensões. Bom, essa é só uma parte pequena, né, da problemática, eu deixei muitos detalhes de fora, mas espero que o que eu deixei de dentro tenha ficado claro. Muito obrigado.